Paulo aos Coríntios. Por favor. E os que podem ficar em pé, por favor, fiquem em pé. Glória a Deus. Já encontraram? Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 2 do capítulo 1 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para ser irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e graças a Deus. Podeis sentar, por favor. Glória a Deus. Convido a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, nos ajude a divulgar essa mensagem. Compartilhe, principalmente, dê seu joinha, dê seu like, para que o YouTube reconheça o valor e divulgue mais. Em nome de Jesus, receba nossas orações. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Deus que está em Corinto, e também a todos que são chamados de santos, que invocam em todo o nome do Senhor, em todo lugar, em todo mundo. Então nós estamos incluídos a essa convocação. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo já não estava mais em Corinto, ele estava em Éfeso, e de Éfeso ele escreve essa carta aos irmãos, para dar a compreensão para os irmãos que estavam em Corinto, que agora eles em Cristo Jesus, santificado em Cristo, Deus tinha dado uma graça de tal forma que não era necessário, não precisava mais ele viver com o temor, com o medo do pecado, pois Jesus já venceu o pecado na cruz. Paulo adverte que essa graça que é dada por Deus em Cristo Jesus para nós, ele já nos deu uma capacidade, uma virtude, que os dons de Deus estão disponíveis para nós. Esses dons, ele vem por intermédio do conhecimento. Essa força, ela vem por intermédio do conhecimento, dessa aproximação, dessa comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai dizendo que tudo isso é para que a gente esteja irrepreensível para a vinda do Senhor, que é algo que é um fato de um acontecimento que não se pode negar. Jesus Cristo voltará, aleluia, Jesus Cristo voltará. Então Paulo ele vai dizendo que nós estamos enriquecidos e estamos numa condição de irrepreensível para o dia da vinda do Senhor, dessa manifestação. E o que o próprio Jesus confirmará
Ele confirmará isso em nós. Aí ele consolida dizendo: porque fiel é o que vos chamou para uma comunhão com Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor. Fiel é o que vos chamou para essa comunhão com Jesus Cristo. E aí é onde precisamos, a igreja do Senhor, os cristãos, ter uma compreensão da finalidade do que Paulo está querendo dizer para os coríntios e para nós. É porque muito cristão, nesse tempo presente, ele tem uma régua de medir a comunhão dele com Deus pelo que ele recebe, pelo que ele conquista, pelo que ele possui. E cria-se uma linguagem: esse homem é muito abençoado, Deus tem abençoado muitíssimo esta pessoa. Não que Deus não tenha abençoado, mas que Paulo está trazendo uma verdade do real foco que o cristão deve ter. É uma esperança maior do que se pode conquistar. Em todos os sonhos terrenos que a gente possa sonhar, a esperança que Deus nos dá em Cristo é maior. Aleluia. Então, Paulo está tirando esse foco da vida, dessa realidade, desse mundo, dessa ambição, desse interesse de querer Jesus para ter uma fé para alcançar essas coisas materiais. Na verdade, a finalidade é Deus em Cristo Jesus nos preparando para a vinda dele. Aleluia. Deus está trabalhando em nós. A igreja de Corinto, alguns achavam ela muito carnal, e realmente alguns irmãos tinham umas práticas ainda inaceitáveis, mas não pode juntar. Deus sabe separar as coisas. Nós lembramos bem quando Abraão perguntou a Deus acerca de Sodoma e Gomorra, porque Ló habitava, o seu sobrinho habitava lá. Ele perguntou se houvesse 50 justos, ele ia destruir junto com todos, e vai reduzindo. Ele disse: se houver um só, eu não destruo junto com o pecador, não destruo. Então, a igreja tem as suas imperfeições, os irmãos têm as suas imperfeições, e Deus nos deu Jesus Cristo para essa comunhão, aleluia, para Ele trabalhar justamente em nós, para que haja essa mudança. Hoje eu posso estar em uma condição desfavorável, que não agrada a Deus, mas essa comunhão de Jesus Cristo, Ele permanece. Ele disse: Ele confirmará, Ele continua trabalhando para que nós possamos mudar de pensamento, de conduta, de caráter, de santidade, e ir se aperfeiçoando até a vinda dele. Aleluia. Nenhum de nós, por imperfeito que seja, por errado que seja, pelo fato de nós termos aceitado Jesus, nós já não estamos mais descartados. Aleluia. Ao olho humano, a gente aponta o erro do outro e vê a falha, a limitação, e diz: meu Deus, se essa pessoa não mudar, essa pessoa se perde. Realmente pode ser que tenhamos alguma razão, mas não podemos esquecer que Deus está olhando para essa pessoa. Deus está olhando para mim, está olhando para você, está olhando para essa pessoa, e Jesus está trabalhando, aleluia, em favor dela. Glória a Deus. Portanto, essa régua de medir as condições de um cristão com Deus, Paulo, ele tira o foco, ele fala: fiel é o que vos chamou. E nós sabemos que muito cristão, ou alguns cristãos, ele não tem a compreensão do que se trata a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus se trata de um Deus que tem um caráter imutável, aleluia, um caráter imutável para que a gente possa confiar. As Escrituras dizem que Deus não é homem e nem filho do homem, Ele nem mente nem se arrepende.
Deus, ele é imutável, ele tem um caráter imutável para que a gente possa ter uma esperança. Aleluia. Mas alguns dos cristãos entendem que a fidelidade de Deus é para que ele possa, nas suas promessas, cumprir em meu favor, para que eu não padeça algumas coisas. Ainda que veja em meio os amigos, irmãos, na igreja, algum passando por alguma coisa. E ele até se atreve a dizer, se Deus quiser, eu nunca vou passar por isso. Aleluia. Então, na imaginação humana, a fidelidade de Deus vai fazer com que ele não passe situações, ele não passe dificuldade, ele não adoeça. E não é nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos inseridos em um contexto que todos padecem, todos sofrem, todos se frustram, se decepcionam, todos passam por momentos de dificuldade. E o próprio Jesus não nos enganou quando ele disse, nesse mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter uma compreensão para reagir à situação, confiando em Deus que é presente na vida dele. Aleluia. Glória a Jesus. Então, fiel, aí muitos não entendem, porque a imaginação humana imagina que Deus, mas o Evangelho não promete isso. O Evangelho não promete você ficar isento dos acontecimentos e das consequências que o ser humano podem. A Bíblia diz que a gente diz assim, alguns dizem sujeito. Não sujeito, sucede. Pode suceder, não é sujeito. O ser humano em Cristo, ele não é sujeito a nada. Nada. Agora sucede. Pode suceder ao justo, ao santo, ao pecador, como diz as Escrituras. Então essa fidelidade, para alguns que não têm essa compreensão, perde a confiança. Porque ele entende que a fidelidade e esse trabalhar de Deus é além da nossa compreensão, aleluia, é além da nossa imaginação, porque é uma loucura, irmão. A palavra da cruz, Paulo diz que é uma loucura, e é uma loucura para os que não creem, pois se perdem, mas para nós que cremos, é poder de Deus. Então nada em nós, nada na nossa vida, em Deus está descartado, só o pecado que ele descarta, o resto ele está lutando. Louvado seja o nome do Senhor, lutando para que ele diz, aquele que vem a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora, aleluia. Ele não lança fora, ele cuida. É como um pastor. Ou você imagina que em meio a um pequeno grupo ou um grande grupo, não tem alguns mais trabalhosos que o outro? Tem. E para quem é a dedicação maior do pastor? Para os mais trabalhosos, aleluia. Quanto mais trabalhoso, mais a dedicação do pastor em oração, em buscar a pessoa para se entender, para se ajeitar, para gerar fé. Quanto mais o trabalho, mais o pastor está perto. Louvado seja o nome do Senhor. E o pastor está perto é Cristo, representando Cristo, lutando pela pessoa para se aprimorar. Aleluia, glória a Deus. Então, quando a pessoa não entende dessa fidelidade, Josué escreveu assim, no seu livro. Ele disse, olha, o que Deus me prometeu, nada caiu por terra. Tudo que Deus me prometeu veio se cumprir. Aleluia. E observe que Josué foi um homem que Deus entregou a ele uma responsabilidade e apenas advertiu ele, dizendo, Josué, você medita dia e noite nessa palavra, você esteja ligado a ela, aleluia, e nada vai te suster, nada vai lhe derrotar, mas não vai impedir de lutar, não vai impedir de guerrear, não vai impedir de passar necessidade, não vai impedir, aleluia, mas a pessoa que vive integrado a essa comunhão, ele tem confiança, ele tem uma esperança. Davi, ele escreve no Salmo 121, ele diz, o nosso Deus, ele nem cochila e nem dorme, aleluia, ele está atento, louvado, isso Davi já percebeu,
Naquele tempo, Davi já percebeu que Deus não torquenejava, não cochilava, não dormia. Ele estava sempre vigilante, aleluia. Se ele está vigilante a nosso favor, irmão, é porque ele tem interesse em nós, aleluia. Não desanime, não se desinteresse, porque está acontecendo algo, aleluia. Entenda que na história bíblica, muitos homens viveram dificuldade, mas todas elas Deus fez sobressair. Até o Salomão, ele escreve acerca disso, e o salmista também escreve a situação, como o salmista diz: você pode até durante uma noite chorar a noite toda, mas amanhã vem a alegria. Tem um socorro, irmão, no outro dia, aleluia. E é isso que nós precisamos entender, e era isso que Paulo estava passando para os irmãos em Coríntio, louvado seja o nome do Senhor, para tirar a visão das coisas desse tempo, não proibindo que você lute pelo que você quer, mas esteja sempre voltado para Deus, confiante nele, aleluia. Então, quando nós estamos com esse foco, não medindo pelas coisas que alcançamos, mas medindo pelo aquilo que Deus já nos deu, que são os dons, os seus favores, suas virtudes, que já está em nós pelo nosso conhecimento em Cristo Jesus, por essa comunhão, essas armas maravilhosas nos dá esperança. Nos dá esperança para um futuro melhor, um tempo o qual nós não sofreremos, um tempo o qual nós não choramos, um tempo o qual que não temos enfermidade, um tempo tal que nós não perdemos ente querido, um tempo tal que tudo é maravilhoso na presença do Senhor, aleluia. E o cristão tem que reavivar essa esperança. O cristão, ele precisa reavivar essa esperança no seu coração. Ele não pode estar voltado para os acontecimentos do tempo presente. Os acontecimentos do tempo presente, ele nos ensina muito. Nos ensina muito e nos chama a atenção para observar como é que eu ando com o Senhor. Aleluia. Para observar, Paulo, ele escreve na outra carta, no final do capítulo, ele escreve e diz: irmãos, examinai se você está em Cristo, examinai se você está nele, ou se você já não está, se você já não está rejeitado, aleluia. E isso é a vida de alguns ou de muitos cristãos. Ele está vivendo uma vida que imaginação, de uma fé que imagina, e a vida não é isso. A vida com Deus não é uma vida de brincadeira, é uma vida séria, aleluia. Onde Deus, como diz aqui, ele afirma: Deus é fiel, é Deus, pelo qual vos chamou para uma comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, para uma comunhão, viver a comunhão com Cristo, aleluia. Isso é maravilhoso, irmão. Por quê? Essa comunhão, porque essa comunhão é que vai nos dar esperança, é porque essa comunhão é que vai confirmar essa verdade em nós. Nós vamos aprender a confiar nele, louvado seja. Quanto mais distante estivermos de Cristo, menos confiança nós temos em Deus, aleluia. Por isso que cristão que ora pouco, cristão que se consagra pouco, cristão que participa pouco de culto, cristão que não se alimenta, que não alimenta o seu espírito, esse é sensível aos acontecimentos, aleluia. Tudo que vem de contrapartida a ele não tem força para lutar, ele não tem força para resistir, ele não tem força, ele esmorece, ele desanima, louvado seja o nome do Senhor. E desanima justamente pelo fato de imaginar que por ser de Jesus, não era para passar aquilo, não era para estar vivendo aquilo, aleluia. E muitos se apegam a texto, como diz a palavra: Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Aí se pega assim: poxa, se ele veio para me dar vida abundante e eu não vivo uma vida abundante, é porque a régua de medir a abundância é materialista.
não é uma vida espiritual, aleluia. E Deus nos chamou para essa aventura espiritual. É uma aventura, irmão, ser cristão, viver leal a Cristo, viver buscando a Ele, buscando confiar, é uma aventura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, é uma aventura, mas Deus nos chamou para viver essa aventura, mas Ele não chama para viver essa aventura e nos deixa alheio, não, Ele deu o seu Filho para partilhar a vida dele conosco, e Ele mesmo confirmará os acontecimentos de Deus em nós, aleluia, é maravilhoso. Os cristãos mais vitoriosos, irmão, são os que têm maior comunhão. Os que mais vitoriosos são aqueles que vivem uma obediência. Os mais vitoriosos é o que vive essa comunhão, pois ele tem uma fé que traz as coisas impossíveis ser possível. Aleluia. Glória a Deus. Então, o apóstolo São Paulo, ele está em Éfeso, e de lá ele escreve essa carta para esses irmãos. Escreve para esses irmãos e para os irmãos da igreja de Deus em todo o mundo. Uma igreja de Deus em todo o mundo que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é Deus deles e nosso. Assim como Deus está dizendo, assim como Deus está dizendo que confirma em nós e nos faz irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, só precisa apenas você acreditar, aceitar e viver. Aleluia. É uma vida paralela, irmão. A vida espiritual é uma vida paralela. A vida espiritual, ela é totalmente vertical. E nós temos a horizontal, que é a vida do cristão que tem que trabalhar, tem que cumprir compromisso, responsabilidade, cuidar de filhos, senhora lavar, arrumar a casa, lavar a louça, lutar para buscar emprego quando está desempregado. Essa é a vida horizontal. E essa vida horizontal, ela não é maior do que a vertical. Nem tempo e nem geográfico e nem nada. Porque a horizontal é o tempo de sua vida como pessoa. A vertical é o tempo de sua vida desde a geração do mundo que Deus gerou e já fez irrepreensível para Ele, e irá para a eternidade. É uma existência toda, aleluia. A vertical não, a horizontal não, você pode ver 100 anos, alcançando tudo o que você deseja, mas quando chegará um dia você deixa tudo. Paulo diz dessa forma a Timóteo, nós nascemos, viemos sem nada, não trouxemos nada, e voltaremos sem nada, sem levar nada. Aleluia, glória a Deus. Então isso aí é coisa que nós devemos estar atento, estar alerta para perseverar mais nas promessas que diz respeito à vida eterna. Aleluia. Porque muitas das vezes nós nos empenhamos para alcançar as promessas materiais. Eu vejo aí os discursos dos ensinos acerca das pessoas serem abençoadas, ser próspera, ser rica. É um incentivo tão forte, é uma propaganda tão forte, e muitos se entregam para aquela vida em Cristo, buscando as coisas desse tempo. E muitos alcançam, outros são frustrados, não alcançam, mas a grande maioria alcança. Mas aí ele fica com essa contagem dessa régua, imaginando porque ele conquistou, ele está assim com Deus. E na verdade ele não está assim com Deus. Assim com Deus está aquele que reconhece a sua vocação,
respeita o seu chamado, obedece aquilo que Deus está propondo para ele, tem um olhar para se preparar para a vinda de Cristo, aleluia, porque vai ser o evento mais maravilhoso para a igreja, nesse tempo de vida, a vinda de Cristo, aleluia. Não sei se eu sou vivo, porque nós devemos esperar todo o tempo, mas eu não sei se eu sou vivo, mas bem que eu gostaria de ser vivo, aleluia, para ver esse momento maravilhoso, para ser participante desse momento maravilhoso. Eu peço a Deus, meu Pai, eu não quero, olha, eu tive um tempo que eu tive, por algumas razões de dificuldade, eu me endividei. E a dívida, ela ficou grande demais para minhas possibilidades. E eu combinei com minha esposa para vender a casa. Porque eu já tinha vendido uma casa por causa do evangelho. Porque eu vi um pregador receber uma cobrança em público de uma dívida. E eu não queria desonrar o evangelho, nem o Senhor Jesus Cristo. Eu conversei com minha esposa para vender a minha casa que eu construí com tanta dificuldade, e pagar essa dívida, a sobra do dinheiro, tentar comprar outra coisa, bem mais humilde. E ela concordou e assim eu fiz. Eu vendi a casa, paguei, para honrar, como pregador, não passar uma vergonha. Não era por mim, não, é pelo evangelho. E chegou mais em frente, eu fiquei com essa dívida. E eu falei com minha esposa, vamos ter que vender a casa. E ela disse, tão bem, vamos vender. Porém, eu tinha uma causa na justiça, da minha aposentadoria, e era uma questão que estava presa há muito tempo, e eu tinha que provar que eu não era empresário. Eu tinha uma empresa em São Paulo, grande, e só foi descoberta essa empresa porque alguns funcionários entraram na justiça, e a cobrança veio para o dono da empresa, e eu não tinha empresa. Aí eu fui provar que eu não tinha empresa. Resumindo, quando eu decidi com a esposa a venda da casa, na semana de vender a casa, que eu combinei com o comprador, da seguinte forma: ele vai me vender a casa, eu fico morando e pagando o aluguel. Ele está certo. Na semana de vender a casa, eu estava orando, porque eu tinha pedido ao Senhor: Senhor, existe uma história na Bíblia onde o ajudante do profeta morreu e deixou uma dívida muito grande. E o cobrador veio levar os filhos dele como escravo. É muito humilhante. A família que tem o pai ou a mãe, porque a Bíblia diz que os pais acumulam para os filhos, deixam herdade para o filho, e essa herança não é dívida. E eu peço muito ao Senhor para que eu não morra antes de liquidar essa dívida. Depois que eu liquidar essa dívida, que minha família tiver paz na minha morte, pode me levar, mas me ajuda a pagar essa dívida. E Deus não me deu resposta. Eu disse: então vou vender a casa. Já vendi uma vez, já o Zildo combinou, vou vender a casa e vou pagar a dívida. Eu estava num período, meu coração estava meio convalescendo, vou vender a casa. Olha, irmão, não é para todo mundo que faz isso, não. É preciso você ter uma esperança eterna. É preciso você ter uma confiança em Deus. Se você não tiver, você não vai fazer isso, porque você luta para conquistar. É um bem material e você botar fora. Por isso que eu digo que é uma coisa meio louca. E na madrugada da semana que era para fazer negócio, eu orando, de manhã eu disse: Josilda, o dinheiro da minha indenização vai sair. Mas bem, vai. Aí eu fui no órgão responsável pelo esse dinheiro. Cheguei lá e disse: dê uma olhadinha que meu dinheiro saiu. Não saiu não. Tem dinheiro para você aqui não. Tem, olha aí. Entra no arquivo entra aí nos arquivos aí. Não vou entrar não, Epitácio.
Ontem mesmo nós verificando, não existe isso, não tem liberação. Homem, olhe, por favor. Ele tá. Estava lá. Causa ganha e valor a receber. Aleluia, glória a Deus. Porém, esse valor era pago pelo governo. E os advogados disseram, e a juíza disse que o governo ia me pagar esse total. Só que ele ia pagar em parcelas mínimas. Mínimas. Era o que ele ia pagar. Aí eu disse, Jesus, misericórdia. Vou receber todo em pedaço, não vai dar nem. Eu vou ter que vender a casa. Eu não queria vender, mas eu vou vender a casa. Vou vender a casa. Aí, 2 dias depois, outro dia eu fui no órgão novamente. E a pessoa responsável disse, Epitácio, amanhã o seu dinheiro estará em sua mão. 9 horas você vem para cá que o escritório da advocacia vem com representante para entregar todo o seu dinheiro. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo, o meu dinheiro eu paguei toda a dívida. Acho que sobrou R$300. Desses R$300 eu dividi com a família. Uns pedacinhos para cada um. Dei uma coisa e fiquei liso. Aleluia. Aí disse, pronto, Jesus. Estou na dependência do Senhor. Eu disse ao Senhor, quando eu pagasse, se eu quisesse levar, podia levar. Só peço uma coisa nas minhas orações. Prepara minha esposa, minhas 2 filhas e meu filho para esse momento. E pode arrancar eu dessa terra. Pode levar. Aleluia. Mas Deus é bom. Confirma as suas misericórdias. E aqui estou eu depois de mais de 1 ano desse acontecimento. Já tem mais de 1 ano desse acontecimento. Ou se é mais de 1 ano, está se aproximando o ano. Aleluia. E Ele tem me dado graça. E é isso que Paulo está dizendo aqui para os irmãos. Irmão, tira esse olhar, tira esse foco. Você não precisa mais viver isso. Não precisa viver isso. Deus está te dando uma graça para que você viva uma vida com Deus. Uma vida que Ele está preparando para esse encontro maravilhoso. Você não está aqui como igreja para apresentar seus bens a Deus. Você não está aqui como igreja para revelar sua conta bancária no céu. Você está aqui para ser representante de Cristo. E para no dia da vinda dEle, você está preparado e irrepreensível para assim levantar voos aéreos ao encontro do seu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fiel é Deus. Fiel. Sempre que você estiver enfrentando algo, irmão, sempre que você estiver enfrentando uma luta, uma dificuldade, você tira o seu olhar daquilo que está lhe afetando. Olhe para Jesus. Tenha esperança nele. Tenha confiança em Deus. Tenha certeza que Ele tem o controle de todas as coisas. E que você não está largada, não está abandonado, não está. Ele está cuidando. É um momento que pode durar uns dias, mas vai passar. Ele vai dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. É nesse momento que a gente fica fortalecido, porque você não tem o que fazer acerca daquilo. Você começa a orar mais. Não orar para Ele resolver. Orar para Ele lhe fortalecer. Paulo escreve aqui aos Coríntios: o Deus de toda consolação, que vos console em todo tipo de tribulação, a ponto de você poder consolar a outro. Quantas vezes, irmão, eu estive em um hospital muito crítica de saúde, e eu me esforçar e me levantar e no leito de um doente, que muitas das vezes nem estava correndo o risco que eu estava, e ali eu fazia uma oração, e aquela pessoa era curada e recebia alta e ia embora. Aleluia. Porque em Deus não nos falta. Ele deu, está em nós. O que acontece é que nós somos voltados para esse mundo. Nós somos voltados para os bens desse mundo. Nós somos voltados para a aparência desse mundo. Nós somos voltados para os valores desse mundo. Lembre que você faz parte de um corpo
que em Cristo, que Ele está santificando para um propósito. Aleluia. Ele está trabalhando para santificar. Lembre da obra de Deus. Lembre da obra de Deus. Ajude a obra de Deus. Seja contribuinte. Não se negue. Aleluia. Porque às vezes nós nos negamos da obra, mas quando é para os valores do mundo, a gente tem as mãos abertas, os bolsos abertos, a carteira aberta, faz tudo o que é possível. Lembre da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a obra é quem mantém a palavra. É a obra que leva a salvação ao pecador. É na obra que você é revestido pelo poder de Deus, recebe um espírito novo, uma renovação nova, renova a sua fé. É aqui, até mesmo no lugar mais simples, mais humilde, mas ali está presente Deus, e ali está presente a sua presença em Deus, e isso é maravilhoso. Aleluia. Então Paulo diz, gente, a conversa é curta e rápida. Tira a régua, essa medida do T aí, que isso aí nunca completa. Alguém já viu o ditado dizer, a medida de T nunca enche? Eu lembro que eu trabalhei para um homem, dono de uma clínica, e esse homem não dormia nada não. Ele dormia 2 horas, 3 horas por noite. E eu tive um plantão, passei um tempo trabalhando à noite de plantão, fazendo um serviço lá nessa clínica dele. E uma madrugada eu tive a oportunidade de conversar com ele. E eu perguntei a ele por que é que ele trabalhava tanto, já um homem daquela idade. Ele disse, eu pensei em parar. Pensei em dar um descanso para mim, mas eu fui visitar um amigo meu, que formou junto comigo. E há muitos anos que eu não via ele, eu fui fazer uma visita a ele em estado tal, e fui ver a clínica dele. E quando ele mostrou o patrimônio dele, quando ele mostrou a beleza da clínica dele, diz, vixe, eu não posso receber a visita dele dessa forma. Tem que fazer uma reforma geral. Tem que mudar. Eu tenho que mostrar para ele que eu também alcancei os nossos objetivos. Quer dizer, tudo coisa deste mundo. Agora, o interessante, que ele dizia assim, ele contratava um pedreiro, como eu fui trabalhar para ele, sentando azulejos, essas coisas. Antes de começar o serviço, ele ia lá e dizia, ó Deus, abençoa esse pedreiro que está fazendo esse serviço para mim, abençoa eu para eu pagar ele bem direitinho, abençoa para que não aconteça nenhum acidente. Ele lembrava de Deus, mas lembrava de Deus para o fundamento e o propósito das coisas materiais. Aleluia. Um homem desse, quando a gente chega e vai falar de Jesus para ele, ele não quer. Aleluia. É assim que é a vida do mundo. Então, amados, Paulo adverte a Coríntio, mesmo de Éfeso. Agora, essa voz chega até nós aqui nessa comunidade, nesse distrito, dizendo, olha, Deus lhe fez enriquecido. Você já está enriquecido. O que você tem agora o enriquecimento está nesses dons e pelo conhecimento de Cristo. Se interesse por Jesus, porque ele está dizendo aqui que ele tem um interesse por você. Aleluia. Amém, igreja? Aplauda o Senhor com alegria e glória a Deus.